Olá, meus bacanos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um vídeo especial aqui no canal, porque a gente vai tirar dúvidas rotineiras que vocês mandam pra gente. E hoje comigo está aqui o Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo bom. Antes de começar, cara, eu queria falar, eu sou muito seu fã, cara. Eu sei, pra mim, o melhor que tem nesse canal. Eu fico emocionado de estar junto com você aqui hoje. Cara, muito obrigado. Sentiu que o clima tá mais obscuro aqui no cenário? Tá sombrio. Tô até com medo aqui do que vai vir. E vocês vão ficar com medo também. Muita gente vai ficar com aquele clima de terror, porque hoje a gente vai falar de coisas muito tenebrosas, coisas que deixam as pessoas meio assustadas. Então apaga a luz da sua casa, mentaliza aquele louvor que você vai buscar água de madrugada no escuro e vem falar com a gente agora de filmes de terror, fantasmas, possessões demoníacas. Então, Matheus, já vamos começar falando dele, do sete pele, do cramunhão, do cacaroto, do coisa ruim, que é uma das coisas que o pessoal tem muito medo e tem dúvida, é se ficar falando o nome dele, se falar, o diabo, não sei o que, o Satã, Satanás, venha cá, Satanás, e Lúcifer. O pessoal tem muito medo que isso pode atrair ele para perto da gente. Isso pode acontecer? É só o fato de você ter falado tantas vezes aqui nesse momento. Eu acho que aqui já tem uns 5 diabos, pelo menos, né? Que Nossa, você foi então chamando ele. Fiz besteira já. Cara, mas assim, uma coisa que as pessoas confundem e não entendem muito, né? É o que é uma invocação ao demônio, né? E o que é uma referência ao demônio. Da mesma maneira que as pessoas às vezes se referem a Deus e não estão invocando Deus, né? E aí quando elas fazem isso, inclusive, estão usando o nome de Deus em vão. Então, o fato de você falar a palavra diabo, demônio, capiroto, sete pele, ou você se referir a ele, ou você falar coisas a respeito dele, não significa necessariamente que você está invocando ele. Agora, a outra coisa que as pessoas às vezes não entendem é que quando a gente vai olhar para essa questão da dimensão do mundo espiritual, os demônios, eles ficam próximos de nós do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a vida inteira. Então, literalmente agora tem demônios aqui enquanto a gente está conversando, e a hora que a gente for embora para casa, uns demônios vão com você, outros vão comigo, e a Bíblia mostra para nós a vida inteira que ele fica ao nosso derredor procurando oportunidades. E essas oportunidades, então agora já vou engatar outra pergunta aí para ti. Uma oportunidade pode ser um filme de terror, aquele filme, não vou nem falar de assassinato a gente vê no Jornal Nacional aí direto, né, vê matança, mas filme de terror do tipo de evocação de demônios, de coisa bem pesada mesmo, assim, que eu particularmente não olho, porque eu sou muito medroso, assim, não gosto de jump scare, de ficar tomando susto, assim. Esse tipo de filme pode abrir uma brecha mesmo na casa da pessoa, assim, para proximidade de demônios agirem, né? Não. O que vai abrir a possibilidade de um demônio agir na vida de uma pessoa é quando ela se desliga de Deus, e ela, em tendo se desligado de Deus, ela começa a fazer coisas que o diabo quer que ela faça, né? Começa a viver uma vida desregrada, começa a viver uma vida de mentira, né? Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Essas coisas de fato fazem com que abra espaços na vida da pessoa para que o demônio atue de uma maneira A ou de uma maneira B, né? Agora, o fato de você assistir um filme, um entretenimento, você está se divertindo, ou uma coisa mitológica, coisas nesse sentido, não é o fato de você assistiu ali na televisão, aí ele vai, tipo a mulher do grito, sair dali de dentro e vir na sua vida. Isso não vai acontecer. Então tá, vocês podem ficar mais tranquilos aí, que essa é uma das perguntas aí que o pessoal estava mais apavorado, assim, olhava o Annabelle, o Invocação do Mal, e já pensava depois, já ficava ruim para levantar de noite. E a gente sabe que o diabo, ele é malaco, ele é malandro, e então ele pode fazer uma malandragem tipo assim de dar uns estalos em casa, dar uns barulhos, quando acontece umas coisas meio sinistras em casa, assim, de caiu um negócio que era impossível de cair. Pode ser o diabo querendo assustar a pessoa também? Pode,
tá? Porque os seres espirituais, eles podem pegar nas coisas materiais e interagir com as coisas materiais. Só que o mais provável que acontece quando dá os estalos dentro de casa é porque a madeira está trabalhando, ela dilatou durante o dia no calor, ela está encolhendo de noite no frio, aí os estalos, armário, o piso aquele, tudo dá os estalos. Então, eu acho que o diabo ele tem um pouco mais de coisas para fazer do que parar e pensar assim, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou dar umas batidinhas na madeira para o pessoal não dormir essa noite ainda. A ação dele, a Bíblia mostra para nós, é um pouco mais além do que ser um pseudo-fantasma. Assim. Com certeza. Então, já entrando assim de fantasma também, fantasma já, o cristão já devia estar sabendo disso, assim, né? Mas fantasma não é fantasma, é demônio. Se pensou que é um fantasma, não é fantasma, é demônio. Exatamente. Fantasma, historicamente, né, nas nossas culturas ocidentais, é a ideia de um espírito de uma pessoa que morreu e o espírito da pessoa ficou por aí. Né? Às vezes ficou preso aqui no mundo porque tinha que fazer alguma coisa, às vezes ficou para assombrar mesmo porque fizeram a maldade com ele, agora ele quer se vingar. Então, cada segmento espiritualista vai dar uma explicação diferente para por que o espírito da pessoa estaria ali. Só que quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que isso é impossível, né? O espírito das pessoas, quando a pessoa morre, ela não pode continuar vagando no mundo material e nem interagindo com as pessoas do mundo material. Então, quando existem interações de fantasmas, espíritos de pessoas que morreram, psicografias, a própria, quando de verdade alguém mediunicamente interage com um pseudo-espírito de alguém morto, isso são demônios, que por terem passado a vida inteira acompanhando aquela pessoa, eles conseguem fingir ser aquela pessoa, falar as coisas que aquela pessoa falaria, ela conhece a história de vida daquela pessoa com a família dela, então ele pode se passar por aquela pessoa, como a gente vê lá em 1 Samuel 28, quando um demônio se passou pelo profeta Samuel para enganar Saul. Então, não pode acontecer, vamos dizer assim, porque aconteceu uma morte violenta num lugar, aquela casa ficou mal assombrada. A gente sabe que seriam demônios, mas daqui a pouco os demônios podem usar de uma situação assim para agirem mais em um local, ou tu acha que não? Podem. O diabo, o objetivo central dele, o único objetivo dele, na verdade, é afastar as pessoas de Deus. Então, ele estuda a vida da gente, né? Ele conhece minha vida melhor do que eu mesmo, a sua vida melhor do que você mesmo, a vida de você que está assistindo melhor do que você mesmo. Então, pelo fato dele nos conhecer, ele sabe como que é que ele, agindo de determinada forma, poderia ter um apelo maior para que as pessoas se afastassem de Deus. Então, tem pessoas que, se o diabo aparecer, né, a primeira coisa que elas vão pensar, não, eu vou correr para Deus, vou ficar com Deus. Tem outras pessoas que, se o diabo aparecer, não, eu vou fazer um passe, eu vou procurar um centro espírita, eu vou fazer um trabalho para isso não acontecer mais, vou sacrificar um bode ali no Pai Abrão, vou fazer um troço desse assim, né? E aí, para essas pessoas, aí seria interessante ele aparecer. Então, às vezes ele amaldiçoa uma casa para que a pessoa que comprou aquela casa pense assim, não, vou contratar o médium fulano de tal, às vezes até pastores falcatrua por aí, para vir aqui, benzer minha casa, fazer uma coisa, uma mandinga aqui, e aí tira o espírito da casa. E enquanto isso, mesmo que eles não vão sair, eles ficam quietinhos, e aquela pessoa se torna refém daquela prática. Sabe uma coisa que o diabo pode se aproveitar também das pessoas, Mateus, que elas não sabem, mas vão ficar sabendo agora, é quando elas não deixam o like no vídeo. Isso aí, o cara porque tá colaborando. Isso é uma coisa muito ruim, meu amigo, você não imagina o quanto. Então deixa o like nesse vídeo aí, e se você não gostar do vídeo depois no final, não tem problema, pode dar um dislike no vídeo, tranquilo, tá? Mas dá uma colaborada com a gente aí no like, que é muito importante. E tu falou aí de pastor falcatrua, Mateus. Agora eu vou entrar num negócio meio polêmico. Polêmico! Pastor falcatrua, culto de libertação, com hora marcada para falar com o diabo lá, com o tinhoso que está dentro de alguém assim, que ele, na hora certa lá que ele precisa no culto, o pastor vai lá, faz entrevista, até na TV hoje, né? Acontece muito, a gente vê isso aí. Isso aí geralmente é uma farsa.
Ou acontece bastante hoje em dia ainda? Geralmente é uma farsa. Acontece bastante hoje em dia a farsa. O que você está fazendo lá, hein? Eu tô colocando sentimento no coração do meu servo. Que servo? Ai, Valdomiro. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ela é baseada em uma situação verdadeira. De fato, existem situações que as pessoas elas ficam possuídas por demônios e você precisa fazer um exorcismo para poder tirar o demônio da vida daquela pessoa. Só que as situações são raras, né? Elas são muito peculiares quando acontece uma coisa assim. Existem basicamente duas coisas que a gente observa nesses tipos de coisas fakes, né? Esses demônios fake que aparecem. Um é o picareta puro, né? O cara vai lá, contrata alguém para simular, para fingir, não sei o que, combina, e a gente tem já história disso aí, tem até ações judiciais contra algumas igrejas por charlatanismo por conta disso aí. E aí você tem uma simulação, é isso aí que você falou, hora marcada, certinho, não sei o que, agora nessa fase do culto aqui, acontece, sai, resolve o problema, né? Para mim os mais engraçados é aqueles que eles colocam o cara assim para endemoniar e o cara fica doido para fumar uma maconha ali, não sei o que, aí depois ele tira o demônio, põe a maconha, o cara finge que vai vomitar ali. A segunda situação que acontece, fake também, mas às vezes eu acho que até o próprio pastor não sabe que aquilo é fake, é que algumas pessoas elas têm surtos psicóticos, né? E aí elas caem ali no chão por causa de um surto, tem alguma reação esquisita, o pastor vai lá, expulsa, a pessoa se tranquiliza, ou o surto passa, e eles acham que foi um demônio que saiu. E aí todas as vezes na igreja, que aquela pessoa vai para a igreja, que toca aquela música daquele jeito, aquelas notas daquele jeito, aquela batida daquele jeito, o pastor está falando aquelas palavras, instala nela o surto de novo, e ela passa a ter aquela coisa estranha que parece que ela está com demônio. Aí o pastor vai lá, ora, ela calma. E aí eles acham que estava tirando um demônio. Só que a pessoa, como ela nunca vai se tratar psicicamente daquilo ali, ela vai continuar tendo esses episódios sempre. Isso eu acho que é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, né? É o que acontece mais frequentemente, assim, fora da TV, vamos dizer, né? Em igrejas menores, assim, geralmente, né? Não quero rotular nada, mas eu acho que é o que acontece mais frequentemente, né? Desse surto psicótico, assim. Diria que as possessões demoníacas tão menores hoje, o acontecimento real delas nas igrejas? Não, eu acho que não tão menores, eu acho que elas sempre foram mais ou menos assim, né? A gente vê que teve um surto de possessões demoníacas na época de Jesus, porque Jesus ele estava agindo de uma forma muito direta contra o demônio, e a missão de Jesus era extremamente exclusiva em relação àquilo ali que estava acontecendo, e como ele estava constantemente encontrando com praticamente todos os moradores de Israel, ele encontrava frequentemente com pessoas que estavam passando por situações de possessão demoníaca também. Depois a gente vai ver isso acontecer mais uma vez com Paulo, com uma moça que estava adivinhando as coisas lá, e ele sacou que era um demônio, ele expulsou o demônio, mas você vê que os próprios apóstolos não faziam isso com uma frequência tão grande. Então, acontece, eu acredito que isso vai acontecer genuinamente em vários lugares, né, no mundo, várias igrejas, pastores, pessoas vão ter contato diretamente com isso, só que como isso é esporádico, isso não é uma coisa reiterada, e muitas vezes o próprio demônio não tem interesse de aparecer, a gente não vai ver com aquela profusão que a gente acha que teria, né? O próprio Jesus, quando ficava expulsando os demônios, é que a gente passa uma página da Bíblia e parece que todo dia estava acontecendo aquilo ali. Não, você passa uma página e ficou um ano sem acontecer, né? E aí depois acontecia de novo. Então, Jesus encontrou praticamente todos os judeus de Israel, confrontou todos os endemoniados, apareceu ali uns 50, 100, 200, sei lá. Se a gente for confrontar todos os brasileiros, vai ter aí uns 1.000, 5.000, 10.000, né? Só que isso não vai acontecer, a gente não encontra todas as pessoas. Eu encontro 1, 2, 5 ao longo da minha vida, uma outra pessoa na igreja vai encontrar 1 ou 2 ao longo da vida, genuinamente falando. Sim, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês devem estar ouvindo mas não é o diabo agindo, é a chuva mesmo aqui. Chuva é bom para nós aqui. A gente estava precisando de uma chuva aqui no Rio Grande do Sul, né?
Então, tá chovendo bastante hoje, coisa boa aí pra gente, mas o áudio pode não ter ficado tão legal, peço desculpas se não ficou tão legal, mas espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil e respondido as perguntas aí que vocês mandaram pra gente, que rotineiramente fazem essas perguntas, fazem bastante essas perguntas, né, Matheus? Faz, constantemente. Então espero que tenha ajudado vocês aí nesse vídeo especial, um vídeo extra aí pra vocês. E põe mais pergunta aí pro rapaz voltar, cara, porque esse é o cara aqui do canal, hein? Tô precisando de pergunta, eu dependo de vocês aí pra continuar o meu quadro que eu quero saber aí, hein? Então, se você ficou com alguma dúvida também, comenta aí, deixa nos comentários pra gente continuar uma conversa. Quem sabe um segundo vídeo ainda sobre esse assunto, debatendo os comentários, né, Estamos Matheus? dentro aí, se quiser, você que manda, eu sou humilde servo do Senhor. Que loucura, hein, rapaz? Então tá, muito obrigado, pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima aí, tchau!